antes de pôr, pode apagar as luzes para a gente ver direitinho, ver o som se está ok. Acho que já foi testado. A Bíblia não é uma série de histórias desconectadas. Ela é uma única narrativa na qual cada história, cada personagem, aponta para além de si, para alguém maior. A história de Adão e Eva não trata apenas do primeiro homem e mulher. Há um Adão melhor e verdadeiro, que passou no teste do jardim e cuja obediência é atribuída a nós. Há um Abel melhor e verdadeiro, assassinado sem ter culpa, cujo sangue clama não pela nossa condenação, mas por nossa absolvição. Há um Abraão melhor e verdadeiro, que atendeu ao chamado de Deus para deixar seu lar e todo o conforto, partindo ao vazio e ali criando um novo povo de Deus. Há um Isaac melhor e verdadeiro, filho da graça e da promessa que não foi apenas oferecido por seu pai sobre o monte, mas de fato sacrificado por todos nós. Há um Jacó melhor e verdadeiro, que lutou e recebeu o golpe do castigo que cabia a nós, a fim de que, como Jacó, só recebêssemos a ferida da graça, que nos desperta e nos disciplina. Há um José melhor e verdadeiro, que, estando à direita do rei, perdoa aqueles que o traíram e o venderam, usando seu novo poder para salvá-los. Há um Moisés melhor e verdadeiro, que se põe num abismo entre o povo e o Senhor, mediando uma nova aliança. Há uma rocha de Meribá melhor e verdadeira, ferida pela vara da justiça de Deus, que agora nos dá água no deserto. Há um Jó melhor e verdadeiro, alguém que conhece o sofrimento injusto, que intercede e salva seus tolos amigos. Há um Davi melhor e verdadeiro, cuja vitória se torna a vitória de seu povo, ainda que eles mesmos não tenham levantado uma pedra sequer para conseguir isso. Há alguém melhor e verdadeiro que, como Esther, não arriscou apenas perder um palácio terreno, mas abriu mão do trono celestial. E não apenas arriscou sua vida, como a deu por completo para salvar seu povo. Há um Jonas melhor e verdadeiro, que foi lançado à tempestade a fim de que dela nós fôssemos resgatados. Há um Cordeiro da Páscoa melhor e verdadeiro, inocente, perfeito, que se deixou ser morto para que o anjo da morte não atentasse contra nós. Ele é o verdadeiro templo, o verdadeiro profeta, o verdadeiro sacerdote, o verdadeiro rei, o verdadeiro sacrifício, a verdadeira luz e o verdadeiro pão. A Bíblia não é uma série de histórias desconectadas. Ela é uma única narrativa que aponta para uma única pessoa: Jesus. E eu volto para a minha pergunta: como pode ter alguém que não queira servi-lo, que não queira amá-lo, e que não queira abrir mão de todos os seus prazeres que ele pode ter nessa terra, para andar com esse camarada aqui, com esse camarada? Amém? Vamos começar? Vamos lá. Você está numa aula de fim dos tempos mesmo. Eu falei para você que o final dos tempos, eu vou liberar o pessoal, tá? Eu falei para você que o final dos tempos, ele nos coloca em movimento, né? Então é hora da gente acordar. Olha só, nós temos muito trabalho hoje, viu? Como diz o nosso pastor, crente é inteligente. Então vou precisar que você, se você esqueceu em casa, eu vou liberar você agora para ir lá na sua casa e pegar. O que, pastor? Seu cérebro. Eu vou explicar, não estou chamando ninguém de burro, tá? É que às vezes a pessoa vem para o culto, ela vem só o corpo. Deixa a alma e o espírito em casa e vem só o corpo. Então hoje eu vou precisar que você pegue o seu entendimento, pegue a sua inteligência, porque crente é inteligente. Quem aí acha que não tem sabedoria, já vamos parar aqui uns minutinhos, eu vou te dar o direito de fazer uma oração, porque a Bíblia nos garante lá em Tiago, que aquele que não tem sabedoria, peça a Deus e Ele vai te dar. Amém?
Então, para você, nós vamos continuar aqui. Hoje eu vou falar sobre o livro de Daniel. Faz uma empolgação aí, né? Ô, glória! Livro de Daniel. Né? A gente prega sobre o livro de Daniel aqui. Que a gente fala, rapaz, Sadraque, Mesaque e Abidnego, Daniel na cova dos leões. Olha, Daniel, ele não se deixou contaminar com as iguarias do rei. Peraí, Daniel, iguarias do rei, por que ele não se deixava contaminar? Porque ele não estava na terra dele. Ele estava em outra terra. Mas por que ele estava em outra terra? O que aconteceu? São respostas que você vai ter hoje aqui. Então, o que a gente falou aqui até agora? Nós falamos que você não é Israel de Deus. Eu gosto de bater nessa tecla, para que você entenda que o seu papel como igreja ele é um papel diferente e Deus tem uma tratativa diferente. Amém? E hoje você vai entender em Daniel que é melhor você não querer ser Israel de Deus. Tá? Beleza. Então falamos tudo isso, falamos os motivos pelos quais você deve aprender que o homem que fica pensando só nas coisas dessa vida é um homem, na verdade, assim, infeliz, né? Tem outros adjetivos que nós poderíamos usar, mas nós devemos pensar nesse tempo e devemos pensar na eternidade também. Eu dei um exemplo aqui, falando da guitarra, que nós estamos muito focados no pino aqui. Quem está vendo o pino? O pino é nossa vida aqui na terra. E o resto é a eternidade. A gente fica bitolado aqui, ó, sendo que a gente deve plantar para a eternidade. Amém? Então falei tudo isso. Glória. Falei tudo isso. Falei que nós somos o mistério que estava oculto, que Deus não revelou a nenhum profeta, era um segredo de Deus, nós éramos uma carta na manga de Deus. Amém? Então sinta-se precioso. Na segunda aula, eu comecei a falar sobre o estado dos mortos. Então não vou dar o resumo todo aqui de novo, né? Quem lembra que lá dentro da salinha, o Guto foi lá dentro, era o Guto? O Guto foi lá dentro e lá era o lugar de consolo no Hades. Então eu não vou dar a aula inteira. Se você perdeu, você acessa o YouTube lá, Verbo da Vida Pirituba, e assista a aula da semana passada, amém? Mas o que eu gostaria de afirmar, reiterar aqui? O quê? Que quem morre hoje, depois de que Cristo morreu e ressuscitou, tem algum voluntário que me responde para onde vai o crente hoje, quando morre hoje? Algum voluntário? Amém. Está certíssima a resposta. Como ele errou umas 3 na primeira aula, então agora ele já está com 5,5. Tá bom? Então o crente, para onde vai agora? Que Jesus morreu e ressuscitou? Para o céu. Antes não, ele ia para o lugar de consolo. Você vai entender que eu estou apontando para lá se você não estava aqui na semana passada, quando você assistiu o vídeo. Que eu fiz uma simulação aqui e lá era o lugar de consolo. E quem morre não estando em Cristo, para onde vai? Para o Hades, continua lá. Que vai? Como assim? Em Apocalipse diz que o Hades ele vai ser lançado no lago de fogo. Então, é como se fosse o inferno que já é duro, mas ainda não chegou o pior. Por isso que eu te falo, a gente tem que pregar em tempo e fora de tempo, ser exemplo na nossa casa, na nossa faculdade, no nosso trabalho, para que as pessoas vejam Cristo em nós e queiram seguir esse Cristo. Porque esse lugar, o Largo de Fogo, Geena, ele não foi feito para homens, mas foi feito para Satanás e os anjos traidores. Só que Satanás já sabe disso. Então ele está tentando fazer o maior estrago que ele conseguir. Certo? Então, para onde você vai, você que está aqui hoje? Não, calma aí, vamos lá, vamos arrumar as coisas aqui, porque eu vou te dar uma chance até o final. Para você que aceitou a Jesus Cristo. Ah, pastor, está pregando de inferno. Não, eu estou pregando de final dos tempos, isso envolve inferno. Qual que é o passaporte para eu morrer hoje e ir para o céu se eu for atropelado ali na esquina? Não vai acontecer não, amém? Mas é só um exemplo. Qual que é o passaporte, pastor? Você tem que crer no seu coração que Jesus Cristo é o Senhor e que Ele foi ressuscitado dentre os mortos e você tem que confessar com a sua boca, publicamente, ou no seu banheiro também pode ser, mas o ideal é que você faça publicamente, que Jesus Cristo é o Senhor. Eu vou dar um exemplo.
Eu pregava para um menino no meu trabalho, eu gostava muito dele, ô camarada legal. E eu pregava o evangelho para ele, não, agora não. Aí eu peguei para ele e falei assim, vou te dar um livro. Aí ele falou assim, qual que é? É uma ficção top. Chama-se Deixados para Trás. Quem já ouviu falar isso? Só os mais antigos? Deixados para Trás é uma ficção baseada nos últimos dias, né? É como se fosse pessoas que ficaram na tribulação. E eu dei para ele, eu falei assim, eu estou te dando esse livro. Ó como minha pregação funcionou bem. Eu falei, eu estou te dando esse livro e vou te deixar também uma cópia da chave da minha casa. Aí ele, não entendi. Eu falei assim, para você dar água para o meu gato. Porque eu vou subir e você vai ficar aí na tribulação, então você dá água para o meu gato. Ele, você é terrível, cara. Olha com o que você está brincando. Ele começou a ler o livro. Ele terminou a série de 10 livros de 450... 11 livros, né? Tem 13, na verdade. 13 livros de 450 páginas. Ele terminou primeiro que eu e chegou orgulhoso para mim me contar. Eu entrei no meu quarto. Eu tranquei a porta e confessei a Jesus no meu quarto. Aí o livro começou a se espalhar. Agora quem que vai dar água pro meu gato? Tem algum voluntário para dar água pro meu gato nessa igreja aqui? Não? Olha lá, hein? Quem quer me ver subindo? Vocês estão espertos, hein? Ninguém quer me ver subindo? Então eu vou dar receita. Quem não quiser me ver subindo, nem dar água pro meu gato, no final do culto vai ter um apelo dizendo assim, quem quer receber esse Jesus que falou no vídeo, esse Jesus que nós vamos retratar aqui na aula, você vai levantar sua mão e dizer, eu quero, pastor. E você vai vir aqui na frente, a gente vai orar e o mundo espiritual vai vibrar com a sua salvação. E a partir desse momento, o diabo não tem poder de te manter no inferno. Amém? Quais livros, pastor? Vamos lá. Eu estou vendo que vocês estão muito estudiosos. Me param lá. Eu saí 1h da igreja na semana passada. Meu Deus. Então eu vou dar uma colher de chá para vocês. Vou indicar 2 livros. Profecia dos Fins dos Tempos. O que tem aqui? É uma série de 4. Por enquanto, em português só temos 2. Mas já dá para você adiantar muita coisa. Amém? Você vai passar na nossa livraria e vai ter um preço especial que o João vai te falar lá. Agora, qual que é a colher de chá, pastor? A colher de chá é a seguinte. Eu tenho um livro. Eu considero esse cara um dos patronos do segmento dispensacionalista, que é o nosso, no que a gente acredita. O nome dele é Tim LaHaye. Tim LaHaye é quem escreveu o livro Deixados para Trás, que fez o menino se salvar. Ele montou uma estratégia que é tipo assim, no livro é como se alguém tivesse ficado, ele não deu corda para Jesus, ficou na hora da tribulação. E agora ele tem que sobreviver aqui. Como é que foi? Vamos mexer no negócio? Quem ficar? Eu gosto de polêmica, né? Vai ter o Espírito Santo? Como vocês afirmam isso? De fato que a Bíblia diz que o Espírito Santo é o penhor, né, de Deus. Então Deus deixa o Espírito Santo habitando em nós, é como um penhor, né? Vamos supor que você vai fazer um empréstimo, existe empréstimo com penhor. Você deixa a sua casa, você deixa seu carro, e quando você voltar para pagar, você vai querer de volta. Amém? Então a salvação no tempo da tribulação vai ter, pastor? Vai. Porém vai ser debaixo de pancada. E baseado nessa escritura, eu acredito que o Espírito Santo não vai ter mais atuação dentro de nós. Ele vai ter atuação ainda sobre, como era na antiga aliança. No entanto, dentro, não. Está afirmando, pastor? Não, não estou afirmando. Eu estou dando algumas bases para você que nos levam a crer isso. Isso de fato não é importante tanto, porque você não vai estar aqui. Amém? Mas é só a título de informação. Tá? Então, beleza. Vamos começar a falar sobre Daniel? Quem foi pegar a inteligência em casa já voltou? Não deixou lá não, né? Porque a gente vai mexer com matemática. Quem gosta de matemática aqui? O pessoal da frente gosta, então
Vai ser muito bom. A palavra de Deus está aqui. Amém? Ah, a colher de chá. Eu vou falando tanto que eu esqueci. Quem tiver interesse em ter o livro Glorioso Retorno, do Tim LaHaye, não é aqueles 10, 13 livros não, é um livro que não é ficção, é um manual mesmo, completo de escatologia. Fala tudo. Tudo. Tudo é tudo. Quem tiver interesse, só mandar uma mensagem que eu vou te mandar no seu celular. Olha, meu Deus do céu. Meu pai amado. Arrebentei ou não, tio, agora? Meu Deus. Amém? Hoje eu queria ficar manuseando a Bíblia aqui. Quem tem Bíblia de papel, gente? Você sabia então, por acaso, que depois do livro de Ezequiel vem o quê? Hã? Depois de Ezequiel vem o quê? Daniel. Amém? Tá todo mundo bem? Daniel 1, deixa aí com o dedinho. Põe o dedinho de profeta aí e deixa ele aí. Eu gostaria de começar falando o seguinte. Vamos começar de onde? Do começo. Eu deixei vocês falarem para eu não ser redundante. O que acontece aqui? É dito que o rei Nabucodonosor... Olha que nome incrível. Eu vou brincando com vocês para a gente chegar ao entendimento, tá bom? Então, o rei Nabucodonosor... Existe, né? Isso é história também, não está só na Bíblia, tem na história... de que o rei Nabucodonosor, que era o rei da Babilônia, eles vão sitiar Israel, certo? Eu vou bem devagar, vou tranquilo. Eu fiz um conteúdo reduzido para dar tempo de você entender o livro. Então o rei Nabucodonosor, ele vem e sitia Israel. O que é sitiar, pastor? Cercou. Se você está assistindo os jornais, você vai ver que tem uma cidade sitiada na Ucrânia, que é Mariupol. Está cercada, não tem por onde entrar suprimento, estão sem energia, sem gás, sem nada. E sendo atacada, e estão resistindo. Com certeza vai virar um filme de Hollywood, né? Mas isso aconteceu com Israel. Então, a Babilônia cercou Israel e começou. Sai que a gente vai matar vocês. E eles não vão ficar aqui dentro do muro, tranquilo. O povo de Israel é tão astuto, não sei se essa é a palavra, mas tão sábio, que eles tinham cavernas e eles saíam por trás para poder pegar mantimento, talvez água. E os babilônicos, sabendo disso, entulharam as saídas de Israel. E a tortura começava ali. Como? Eles pegavam alguns israelitas capturados, matavam eles e jogavam o corpo lá para dentro de Israel. Só para você imaginar, tinham muros lá, de Jerusalém, no caso. Isso, você sabe melhor do que ninguém, né? Nós que crescemos talvez em periferia, alguns não. A gente sabe que a falta de saneamento básico é um dos principais inimigos da vida do ser humano. Traz doença, mata. Agora você imagina corpos sendo lançados lá dentro e eles presos. Chegou uma hora que não deu, né? Tiveram que se render. De fato, o que você vai ver depois, que isso foi uma permissão de Deus. Mas não taquem pedras em mim ainda. Beleza? Depois a gente vai chegar lá. Então o que acontece? Eu estou contando bem detalhado. Então os babilônicos vão e levam todo o povo cativo, preso. Para onde? Para a Babilônia. Durante o percurso eles estão amarrados, acorrentados. Uns não aguentam o tempo sem comer, o calor. Caem ali, eles não vão desamarrar aquelas pessoas. Então o cara tem uma hora que ele não aguenta mais carregar o outro. Cai também e cai o outro. E começa a se formar uma multidão, como se fosse um tapete de mortos do povo de Israel. E é daí que surgem o Vale dos Ossos Secos. São pessoas mortas exatamente nesse evento. E você viu lá que o Vale dos Ossos Secos são muitas pessoas, né? Beleza. A título de informação só. Então, quando eles chegam lá, Nabucodonosor fala o seguinte: vem aqui, me separa os top. Separa ali aquele dioclinho, é só um exemplo. O dioclinho ali, o chileno, que ele tem cara de inteligente, o dono de empresa ali. Separa eles, né? Separa o barba ali também, que acho que ele cozinha bem. Então, separou os inteligentes.
E o rei fala assim, eu mesmo vou dar um treinamento para eles agora. Capítulo 1, tá? Eu mesmo vou dar um treinamento, eu vou ensinar cultura, vou ensinar o idioma, vou trocar o nome desses cabra. Daniel nada, entendeu? Vamos voltar lá, já já a gente vai chegar. E eles vão ter um treinamento aí que vai durar pelo menos 3 anos. E a partir de hoje, diariamente, o que eles vão comer? A nossa comida, as iguarias do rei, vinhos. Aí Daniel olha para isso e ele fala assim, eu vou me posicionar aqui, eu não quero isso não. Eu não quero me contaminar com essas coisas impuras. Posição, amém? Toda posição tem uma recompensa. Fica a dica. Então, Daniel vai e ele fala assim, eu vou falar com o chefe da guarda. A Bíblia relata, depois você lê na sua casa, tá? Ó, vocês vão lembrar que eu disse na primeira aula, assim que começou. Leitura indicada, Daniel. Lembra disso? Então, beleza. Então, eu só vou parafrasear e depois você lê na sua casa. Então, a Bíblia diz que Deus ele faz com que o chefe da guarda ele trate Daniel com respeito. Tenha consideração por Daniel. E Daniel chega e fala assim, eu não quero me contaminar com isso, eu não gostaria de estar comendo essas coisas. E aí o chefe fala assim, o chefe da guarda, rapaz, eu tenho tanto medo do Nabucodonosor, que se ele me pegar fazendo isso por você... Ele fala assim, vamos fazer um teste então, 10 dias. 10 dias, a gente só vai comer legumes. Quem? Eu, o Sadraque, Mesaque e o Abidnego. Que era o Misaías, o Azarias, que você já deve saber. Você que é bom de Bíblia. Por que Sadraque, Mesaque e Abidnego? O nome deles foram trocados. Né? Então, muito que bem. Vamos fazer um teste então? Vamos. 10 dias. A gente só vai comer legumes. Rapaz, mas seu semblante vai cair, vocês vão comer só legumes. Faz o teste. A gente vai comer legumes, você bota a gente frente a frente com os que estão comendo tudo aí. Então vamos. Fizeram o teste, 10 dias. O cara da guarda olhou. Rapaz, parece que estão, né? Comendo fibra, tudo. Como é que é? Carne é o que mesmo? Proteína. Estão comendo, parece até que estão comendo proteína, né? Esse vegetal é do céu mesmo. A posição faz isso. Você entende? A posição ela faz você sair ganhando onde era para você sair perdendo. Abre lá em Daniel 1:17. Tá fácil por enquanto? Amém, né? Vai continuar fácil até o final em nome de Jesus. Eu declaro espírito de sabedoria e de revelação para todo esse povo para absorver o conteúdo. Amém. Quanto a estes 4 jovens, Deus lhe deu, olha só, porque eles fizeram isso de não se contaminar. Olha lá. Quanto a estes 4 jovens, Deus lhes deu o conhecimento e a inteligência em todas as letras e sabedoria. Mas a Daniel deu entendimento em toda visão e sonhos. Então é assim, eu vou me posicionar junto com fulano, você vai ter benefício. Mas o cara que ele suscitou um posicionamento, aquele que liderou isso, mas a Daniel ele também deu, além de inteligência e sabedoria sobre a cultura e tudo que estava acontecendo na Babilônia, ele ainda deu a possibilidade de Daniel ler sonhos e visões. Beleza. Capítulo 1, ok. Beleza? Passa a conta, fecha a régua e vamos para o 2. No 2, começa falando sobre Nabucodonosor, que ele teve um sonho. Agora eu quero ver os profetas desse dia, se eles estivessem lá. Você já viu os profetas que gostam de falar assim? Minha irmã, você aí, do lado desse homem aí, ó, que tem um relógio. Você. Deus manda te dizer que Ele é Deus. Quem já viu uma profecia assim? E quem já viu essa profecia aqui? Você, de branco. Eis que o Senhor Akuriandanai da Show vai te levar para Nankiandanai de Sou, para que você faça o Urakanuia da Shaya. Aí ele vai me perguntar, não entendi o que é, vai, pergunta. É mistério. Se esses camaradas, eles brincam com isso, porque se eles estivessem nesse tempo aqui, o couro ia esquentar para o lado deles, ó. Então o rei tem um sonho, e o rei fica atribulado com esse sonho, boladão.
E aí ele fala, chama os inteligentes lá, sábio, mago, todo mundo. Todos. Astrólogo, tarólogo, tudo que tiver ólogo, você manda chamar. E aí vem, eu estou parafraseando e brincando aqui, tá? Não tá tarólogo na Bíblia não, pelo amor de Deus, não vai falar, o pastor falou que tinha tarólogo na Bíblia. Não, não é nada disso. Então manda chamar todos. Aí chama e fala assim, eu tive um sonho, pancada, estou abismado aqui e eu quero que vocês interpretem o sonho. Aí eles... Quem tem uma pegadinha do Silvio Santos que dizia mais um bobo enganado? Quem lembra disso? É um tatatá, é dois tatatá. Era isso que eles faziam. Rapaz, a gente não sabe, vamos dar uma embromada aqui. E aí a gente fala para ele que é isso. E aí ele falou assim, mas dessa vez vocês se deram mal. Porque eu não quero que me fala só o que é o sonho. Eu quero que vocês falem qual é o sonho também. Não. Vamos lá, Alteza, Excelência. O senhor está exagerando. Vamos lá. Conta o sonho para nós aqui. Você vai ver tudo isso no capítulo 2. Eu estou só contando de uma forma mais envolvente, mas você pode ver lá. Alteza, vamos lá. Conta o sonho para nós, a gente vai desenrolar. Vai ficar tudo bem, a gente vai contar o sonho, acabou. Você já vai saber o que é. Ele, não. Eu quero que me conta qual que é o meu sonho. Que a Bíblia diz que ele não queria ser enganado. Depois você vê lá no capítulo 2. E aí os sábios falam, mas ninguém nessa terra inteira pode fazer isso que você está pedindo. Aí ele falou assim, não pode mesmo? Não dá? Não. Então, traz o papel, dono da guarda. O chefe da guarda traz um papel. O que era aquilo? Um decreto. Já estava pronto. Matar todos os sábios, astrólogos, nutrólogos. Não, nutrólogos não. Mata todos. Porque eles estão querendo me enganar. Aí eles, meu Deus do céu. E aí, lá vai o chefe da guarda. Correndo lá, a Babilônia. Rapaz, olha aqui o decreto do rei. Os sábios não conseguiram falar o que o rei sonhou. Acho que até o chefe da guarda estava achando um absurdo. Que rei folgado. Onde já se viu, quer que fala o que ele sonhou. A interpretação já era o máximo, mas agora quer falar até... Tá bom, vou lá. Aí Daniel falou, rapaz, mas por que o rei está tão enfurecido? Que decreto mais terrível. Aí falou, não, sabe, rapaz, o rei teve um sonho. Aí Daniel... No momento de maior dificuldade pode vir uma oportunidade. Amém? Olha isso. Aí Daniel falou, vai lá e fala para o rei dar uma segurada. Que eu vou revelar isso aí. Ousado, hein? Meu Deus do céu. O cara que se posiciona, que está ligado com Deus, ele não tem medo não, filho. Ele sabe que o escape vai vir, o socorro vai vir. Amém? Quem tem posição, que sabe quem que é Deus na vida dele, não tem medo não. Sabe que é e vai para cima. E ele foi orar a Deus, e ele está lá, Pai, me revela esse sonho, Tu és o Deus Altíssimo. Você vai acompanhar tudo isso lá no capítulo 2, tá? Eu dei uma, né? Parece que o capítulo 2 tem 15 linhas. Mas amém. Aí, ele fala, estou pronto. Fala para o rei que agora eu cheguei. Cheguei chegando agora. Manda eu entrar lá. Cheio da confiança. Aí, ele chega e o rei está... Imagina o rei, só assim, ó. Vamos ver o que vai sair daí. Daniel 2, 36. Deixa eu ver se eu vou voltar um pouquinho. Vamos do 24, vai. Eu não ia ler não, mas é para você entender. Por isso Daniel foi ter com Arioque, ao qual o rei tinha constituído para matar os sábios de Babilônia. Entrou e disse-lhe assim, não mate os sábios da Babilônia, introduze-me na presença do rei e declararei ao rei a interpretação. Acabou, está resolvido. Próximo. Então Arioque, depressa, Arioque era o chefe da guarda lá, depressa introduziu a Daniel na presença do rei, antes que matasse o povo todo. E disse-lhe assim, achei um homem dentre os cativos de Judá, ao qual fará saber ao rei a interpretação. Respondeu o rei e disse a Daniel, cujo nome era Beltesazar, podes tu fazer-me saber o sonho que tive e a sua interpretação?
respondeu Daniel na presença do rei, dizendo: o segredo que o rei requer, nem sábios, nem astrólogos, nem magos, nem adivinhos o podem declarar ao rei. Olha a inteligência do camarada. Deus vai te dar sabedoria nesses dias para você colocar tudo ao seu favor. Você vai ter a oportunidade de estar diante de reis, diante de patrões, diante de diretores, diante talvez até mesmo de governantes, e você não vai titubear, você vai saber o que dizer. Mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios. Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de acontecer nos últimos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça que tiveste na tua cama são estes. Começou, vou mandar o sonho. Você vai ver depois que terminar o sonho e a interpretação que ele é folgado. Daniel, ele chegou lá e acabou com tudo. Estando tu, ó rei, na tua cama, tem que dar esse detalhe ainda, né? Subiram os teus pensamentos acerca do que há de ser depois disto. Depois dos dias atuais, que eles estavam lá. Aquele, pois, que revela os mistérios, te fez saber o que há de ser. E a mim me foi revelado esse mistério. Não porque haja em mim mais sabedoria que em todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei e para que entendesse os pensamentos do teu coração. Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua. Qual é a visão? Primeiro, rei, você viu uma grande estátua. Esta estátua, que era imensa, cujo esplendor era excelente e estava em pé diante de ti, e sua aparência era terrível. A cabeça daquela estátua era de ouro fino, o seu peito e os seus braços de prata, seu ventre e as suas coxas de cobre, as pernas de ferro, os seus pés em parte de ferro e em parte de barro. Estavas vendo isto, quando uma pedra foi cortada, sem auxílio de mão, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Está confuso? Espera aí que vai resolver. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, tudo, a estátua inteira, os quais se fizeram como pragana das eiras do estio, e o vento os levou, e não se achou lugar algum para eles. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou grande monte e encheu toda a terra. Então vamos lá, essa foi a visão. Daqui a pouco a gente vai para a interpretação que vem a seguir. Mas eu gostaria de colocar uma imagem para ilustrar para você como que era essa tal estátua. Apaga um pouquinho a luz, por favor. Só que você imagina essa estátua que parece do tamanho de um homem, mas não é, é gigante, uma coisa horripilante. E ela tinha o que então? A cabeça de ouro. Essa parte do peito e os braços de prata, a parte do quadril aqui e o tronco de bronze, as pernas de ferro, e olha o detalhe que os pés, ele é uma mistura do ferro e do barro. Ok? Vou repetir, vamos repetir, não tem problema. Cabeça era de ouro, os braços e o peito de prata. Você percebe que vai tendo um grau, porque o ouro é o mais precioso, depois vem a prata e o bronze. Então, os braços e o peito de prata, o quadril aqui e o tronco de bronze, as pernas de ferro e os pés, né, de barro e ferro, uma mistura. Amém? Pode acender. Você já viu a estátua, né? Aí, eu vou ler a interpretação agora e depois o capítulo 3 vai fazer sentido para você. Que revelação, hein? Vamos lá, do 36. Este é o sonho, também a sua interpretação diremos na presença do rei. Tu, ó rei, és rei de reis, e quem o Deus do céu tem dado o reino, o poder, a força e a glória. E onde quer que habitem os filhos de homens, na tua mão entregou os animais do campo e as aves do céu, e fez que reinasse sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Então, quem é a cabeça de ouro? Babilônia. Certo? Nabucodonosor, o reino da Babilônia, é a cabeça de ouro. Próximo.
E depois de ti se levantará outro reino, inferior ao teu, e um terceiro reino, de bronze. Então vamos lá, vamos começar esse 39 de novo. Depois de ti se levantará outro reino. O primeiro reino, que é o da Babilônia, é a cabeça de... Ele fala sobre um outro reino que é o peito e os braços de prata. E um terceiro reino, de bronze, o qual dominará sobre toda a terra. Vamos prosseguir. Não fica com cara de espantado nem assustado que a gente vai destrinchar isso aqui, tá bom? E o quarto reino será forte, como ferro, pois como o ferro esmiuça e quebra tudo, como o ferro que quebra todas as coisas, assim ele, este reino, esmiuçará e fará em pedaços. E quanto ao que viste dos pés e dos dedos, em parte de barro de oleiro e em parte de ferro, isso será um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois viste o ferro misturado com barro de lodo. E como os dedos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte e por outra será frágil. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro, de lodo, misturar-se-ão com semente humana, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. Diga amém, glória a Deus. Você vai dar glória a Deus mais gostoso quando você entender tudo, tá? Mas vamos lá, por enquanto só confie e dá glória a Deus. Esse reino não será jamais destruído, e este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. De maneira que viste que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro, o grande Deus fez saber ao rei que há de ser depois disto. Certo é o sonho, olha isso, que ousadia. Certo é o sonho e fiel à sua interpretação. Eu gosto da minha versão aqui, King James, atualizada, que ele diz, esse é o versículo 45. Olha o que ele fala aqui. Ele diz o seguinte: portanto, esse é o significado da visão da pedra que soltou de uma montanha, sem o auxílio de mãos, pedra que mediante um só golpe fez em pedaços o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. Deste modo, o Deus poderoso mostrou ao rei o que acontecerá no futuro. O sonho é verdadeiro, faz sentido e a interpretação é absolutamente fiel. Ou seja, tem a chancela do revelador de sonhos aí. Aí o rei olhou aquilo e fez o quê? Daniel se ajoelhou, se prostrou diante de Daniel e colocou ele como governador da Babilônia. Você consegue observar que como um posicionamento atrai algo do Senhor para a sua vida, e esse algo do Senhor para a sua vida te promove? Ele tinha uma carta, se alguém olhasse aquilo, já ia dizer, morreu Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego e todo o resto dos sábios da Babilônia. Na carta estava escrito isso. O poder que Deus colocou na vida de Daniel rasga aquela carta de morte e ainda promove ele. Você está pronto para viver isso nos seus dias? Você entendeu? Então vamos lá. Eu não tenho tempo para ficar fazendo mistério, para ler 300 versículos para fazer você chegar no resultado. Então já põe para nós de novo aqui. Eu vou explicar e depois vou embasar. A figura. Com isso, você começa a entender o seguinte. O capítulo 3, você desvendou ele. O que é o capítulo 3, pastor? Você vai ler na sua casa, mas começa a falar que o Nabucodonosor falou assim, peraí, a cabeça era de ouro, sou eu. Já sei, arrebentei. Vou fazer uma estátua inteira de ouro e o povo vai ter que adorar ela. Isso vai representar que não tem esse negócio de prata, bronze e ferro, não. É tudo de ouro, sou eu. Ninguém vai tomar meu poder. Faz sentido agora? Por que você lê lá, e ele fez uma estátua de ouro e fez que todo mundo se prostrasse. Por que ele faria uma estátua de ouro? Agora você sabe. Certo? Beleza.
O que é a cabeça de ouro? Babilônia. O que é o peito e os braços de prata? É um reino que chega após o reino babilônico, que é o reino medo-persa. Você vai entender, vai ver depois lá em Daniel 5:25, depois a gente lê, que explica exatamente o que aconteceu. Logo no começo do capítulo 1, diz que, apesar de Nabucodonosor ter pegado todo o povo, ele tirou todos os utensílios do templo. Olha isso. Ele tirou os utensílios do templo com cuidado e guardou bonitinho lá onde era o templo dos deuses dele, e guardou, cuidou, não fez nada com aquilo. Já o neto de Nabucodonosor tocou o terror. Deu uma festa, usou os utensílios, e aí ele foi pesado na balança de Deus. Depois a gente chega lá. Então é o reino medo-persa, que veio depois do reino babilônico. Eu vou te falar o que é, confia em mim, e depois a gente vai chegar num lugar legal. Já essa outra parte aqui de bronze é o Império Grego. Beleza? O Império Grego que vem depois. E o de ferro, que são as pernas, não tem aqui em Daniel, você não vai encontrar na Bíblia falando que é o Império Romano. Os outros dois sim. Mas os estudiosos chegam a quase um consenso que é o Império Romano, e faz sentido porque foi algo que foi avassalador e escravizou o povo de Israel. Vocês devem saber disso, que na época de Jesus estava sob o comando do Império Romano e foi uma grande destruição. O povo queria ser livre daquilo de qualquer jeito. Então diz que a perna de ferro, ela representa o Império Romano. Certo? Tá, e os pés? Os pés, agora você vai entender por que o povo fala, o anticristo vai vir do Império Romano, vai vir de alguma coisa de Roma, vai vir da Europa, porque é uma grande mistura do reino do anticristo com Roma, Europa, etc. e tal. A cabeça de ouro se cumpriu já, você vai ver na Bíblia. O de prata já se cumpriu. O de bronze já se cumpriu. O de ferro já se cumpriu, porém os pés ainda não. Beleza? Agora vamos para outra. O que você achou da estátua, galera? Top ou não? Vamos para um pior agora. Abre comigo lá em Daniel 7. Vamos dar umas puladas aqui. Está aprendendo alguma coisa? Você vai ver uma outra simbologia agora, que quer dizer o quê? A mesma coisa. Tá bom? Já estou deixando escancarado falando tudo, porque a gente não tem tempo de ficar... Né? Então vamos lá. 1 hora é pouco. Mas a gente vai chegar no bom lugar. Daniel 7, verso 1. Vou ler aqui para a gente ficar na mesma leitura, tá bom? Certa noite, durante o 1º ano do reinado de Belsazar, Bel proteja o rei, monarca da Babilônia, Daniel teve um sonho, e algumas visões passaram por sua mente quando repousava em sua cama. Mais um sonho. É um livro de sonhos, né? Que acordou, repousava em sua cama. E assim que acordou do sonho, escreveu um resumo do que havia visto nos seguintes termos. Em minha visão à noite, eu pude observar os 4 ventos do céu agitando o grande oceano. Então eu vi 4 grandes animais, diferentes uns dos outros, que subiam do mar. Uau! O primeiro assemelhava-se a um enorme leão e tinha asas de águia. Eu o contemplei e em certo momento as suas asas foram arrancadas e ele foi erguido do chão. Firmou-se sobre os 2 pés somente, como um ser humano, e recebeu um coração de homem. Continuei olhando e vi o segundo animal, parecido com um grande urso. Ele ergueu-se de um lado, tendo na boca 3 costelas entre os dentes. E eis que foi-lhe ordenado: levanta-te, pois, e devora as carnes das multidões. Então segui observando e vi outro animal, agora um semelhante a um imenso leopardo. Tinha nas costas 4 asas de ave e também 4 cabeças, e foi-lhe dada toda a autoridade para governar. Nessas visões que tive durante a noite, em meu sonho, vi ainda um 4º animal, horrível, apavorante e extremamente poderoso. Possuía grandes dentes de ferro,
com os quais estraçalhava e devorava avidamente suas vítimas, e pisoteava tudo o que sobrava. Este monstro era diferente de todas as feras anteriores e tinha 10 chifres. Eu lembro de minha mãe falando, rapaz, eu estou aqui, ela falava muito isso, estou comendo o pão que o diabo amassou. Ela não parava por aí. Ela dizia, eu estou comendo o pão que o diabo amassou com um chifre. Quem disse que o diabo tem chifre? Mas esse monstro tem 10. Vamos para a imagem, a bonitona. Se eu não me engano é a 3 ou a 2. Põe a outra antes, a que está depois ou antes, para a gente ver uma imagem bonitona primeiro. Ó, conseguiram fazer os bichos horríveis ficar bonito. Olha que coisa mais incrível. Agora põe a horripilante para nós. Então, ele começou a falar sobre o leão com asas, falou do leão, do urso com 3 costelas. A Bíblia é tão fantástica que até essas 3 costelas ela tem um porquê. A gente já vai falar. O tigre com 4 cabeças e asas de ave, né? Essas asas elas denotam a rapidez com que o Império Grego se espalhou por toda a Terra. Aliás, o Império Romano, né? Grego mesmo. E o monstro ali, né? Não se apega muito a isso não, porque fica mais com a Bíblia, assim, porque a pessoa precisa dar uma exagerada, né? Fez um dinossauro, parece o Bob da família Dinossauros, não parece um pouco? Com 10 chifres ali. Aí beleza, né? Vamos para a interpretação então? Pode acender novamente. Vamos para o Daniel, capítulo 7, verso 19. Eu vou ler do 19, mas no 15 ele fala assim, rapaz, eu fiquei perturbado com essa visão. Tem gente que fica pedindo, não, me dê visões, Senhor. Se o Senhor dá uma visão dessa aí, você vai ficar como? 19. Diante disso, eu vou ler aqui. Diante disso, eu quis saber o verdadeiro significado do quarto animal, porquanto era muito diferente de todos os demais, e o mais horripilante deles. Com seus dentes de ferro e garras de bronze, o animal despedaçava e devorava suas vítimas com facilidade, e ainda pisoteava todos os restos que deixava para trás. Também roguei por explicações sobre o significado dos 10 chifres, incrustados no alto da cabeça daquele monstro. E quanto ao outro chifre que surgiu para ocupar o lugar dos 3. Olha isso. Presta atenção nesse detalhe. Vamos lá do começo. Também roguei por explicações sobre o significado dos 10 chifres incrustados no alto da cabeça daquele monstro. E quanto ao outro chifre que surgiu para ocupar o lugar dos 3 chifres que caíram. O chifre que possuía olhos semelhante aos olhos humanos e uma boca que proclamava muitas palavras e todas com grande soberba. Dá uma pausa aqui. Você vai ver como as coisas começam a fazer sentido. Abre comigo, por gentileza, em Apocalipse 17, verso 12. Eu vou fazendo uns resuminhos, não se perde não, fica comigo. Vamos lá, o Nabucodonosor teve um sonho, quem lembra? Daniel chegou e interpretou tudo. O que era esse sonho? Uma estátua gigante, dividida por algumas matérias-primas lá, e cada uma era um reino. Beleza? E aí eu comecei a falar para você, o reino babilônico já foi, aconteceu, está na Bíblia. O reino Medo-Persa já foi também, está na Bíblia. O reino grego está na Bíblia, já foi. O Império Romano também já foi. Beleza? E agora tem o reino do Anticristo. Você deve reparar que quando começa a falar daquele reino que ainda não apareceu dos pés, juntando os 2 pés, quantos dedos tem nos 2 pés? Se for tudo normal, 10, né? Eu falei isso que eu tinha um amigo que tinha um dedinho a mais. É só para você acordar e descontrair. Tá bom? Então, 10 dedos. A visão de Daniel é a mesma coisa. Fala sobre os 4 animais e cada animal representa exatamente a mesma coisa que a estátua. Depois a gente vai colocar uma em paralelo à outra para você ver e entender.
E aqui, o quarto animal, ele tem 10 chifres. E olha o que diz Apocalipse 17:12. Olha só. Como você entender Daniel vai fazer você entender o Apocalipse. Como pode isso? Os 10 chifres que viste são 10 soberanos, 10 reis, 10 governadores. Você pode entender como essa palavra. Que ainda não receberam seus reinos, mas que receberão a autoridade de monarcas, por apenas 1 hora, juntamente com a besta. Quem que é a besta? O anticristo. Eles têm o mesmo objetivo. Eu falei meio besta, o anticristo. Porque eu falei besta, o anticristo. Não soou muita segurança, entendeu? Então, o anticristo. Eles têm o mesmo objetivo e outorgarão à besta todo o poder e autoridade que detém. 14. Então guerrearão contra o cordeiro, mas o cordeiro... guerrear contra o cordeiro, coitados. Mas o cordeiro os vencerá, pois ele é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, e com ele vencerão todos os seus eleitos, convocados e fiéis. O que são os 10 dedos? O que são os 10 chifres? São 10 governadores, reis. Aqui diz uma palavra interessante, volta lá no 13. 12. Os 10 soberanos. Você vai pegar várias interpretações e elas dizem alguma palavra nesse sentido. Vamos trazer para uma realidade? Eu vou criar uma situação hipotética aqui. Por favor, não vem falar que está na... O pastor falou que está na Bíblia. O pastor falou que é isso mesmo. Não estou afirmando nada. Mas só para contextualizar, que você pode estar olhando. Estátua, dinossauro. Não quero saber disso não. Então vamos lá. Como que isso pode acontecer? Vou fazer uma imaginação bobinha. Você imagina... tudo hipotético, irmãos. Pelo amor de Deus, hein? Não é isso, tá? Tá tendo uma guerra lá na Rússia agora, e Ucrânia, né? Então vamos supor que eles estão lá guerreando e tal. E aí, de repente, a ONU decida falar assim, vamos acabar com isso agora? Vamos. Então o que a gente vai fazer? Vamos montar um conselho aqui. Olha só onde pode chegar a imaginação do ser humano. Vamos montar um conselho. Vamos pegar e acabar com a Rússia. Aí tem, 30 nações lá que fazem parte. É um exemplo, tá? Deles... 20 fala assim, não, a gente não pode fazer isso. Ah, não pode? Mas quem é você? Você nem tem poder. Aí eles olham e falam, olha só, por coincidência as 10 nações mais poderosas do mundo estão a favor de acabar com a Rússia e vamos colocar uma nova ordem aqui e acabar com tudo. Entenderam? Aí essas 10 nações se unem e falam assim, eu não preciso de vocês, vamos montar uma nova confederação aqui da ONU. Só nós 10. Aí eles vão e montam e tudo. Aí eles conseguem os objetivos dele, porque tem poder bélico, tem poder econômico para fazer tudo isso. E aí eles decidem falar assim, agora que a gente conseguiu apaziguar o mundo, está ficando tudo legal, vamos levantar um líder para nós aqui. Pode acontecer? Eu trouxe um contexto que faz um sentido com o que a gente está vivendo hoje. Pode ser diferente, pode ser outra coisa que não tem nada a ver com o que eu falei, mas você consegue imaginar que rapaz, 10 eles podem dar a oportunidade para um começar a governar se eles tomarem todo o poder de repente. Sacada? Só para a gente pensar como isso pode acontecer, trazendo para uma realidade. Então, pode estar perto o fim ou não? Pode estar perto. Estava olhando esses dias e analisando, o pessoal tem falado muito de Gog e Magog, né, que é uma guerra que vai acontecer, que dizem que é a terceira guerra mundial, estão falando muito disso, eu queria falar também, mas eu falei, não vou ser emocionado e não vou falar. Vamos falar o que está na Bíblia, que é melhor, e a gente fica aqui com as interpretações, amém? Mas está tudo indo lá, Ucrânia, mas no contexto geopolítico, você começa a ver ensejos de que Israel está envolvido com alguma coisa ali. Israel se levanta para poder apaziguar a situação, mas esse apaziguar ele pode se tornar em alguma coisa contra Israel. E se tornar contra Israel, a gente pode ter algum indício de que os faladores da internet estão falando a verdade. Então fique de olho aí. Se você vê alguma coisa, Israel tá... Você já fica esperto. Dica. O Israel faz fronteira com a Síria. Certo? Síria e Israel
inimigos mortais. A Síria quer invadir Israel, Israel se defende da Síria, é bomba para um lado, bomba para o outro, o tempo inteiro. Você não ouve falar porque já virou tão rotineiro que é gente plantando, daqui a pouco explode uma bomba na pessoa, nas fronteiras. É isso. É essa guerra diária lá. E quem que tem proteção lá na Rússia e que tem exército armado, dentro da Síria? A Rússia. Eu não quero abrir latas de minhoca, mas você tem Israel. Certo? É só para você ter uma ideia do que pode acontecer. Você tem Israel e você tem a Síria. Tá todo mundo vendo aí? Tem dois aqui. Só que dentro da Síria tem a Rússia. Beleza? A Rússia. Vou usar o que mais? O copo não dá, né? Pode ser qualquer coisa. Dá outra garrafinha aí. A Rússia está aqui dentro da Síria. Beleza? E tem mais um componente dentro da Síria. O Irã. Colocando armas aqui dentro. Você entende que se o Irã está colocando arma dentro da Síria, isso é perigoso para Israel? O que Israel faz? Ele liga para o Putin e fala assim: Putin, tem como você desligar as baterias antiaéreas porque eu vou destruir um galpão de armas que o Irã colocou na Síria? Aí o Putin fala: tá bom, eu vou para lá, vou virar o rosto, contar até 10, você faz o serviço e eu ligo de novo, tá bom? Tá bom. Aí Israel vem, invade o espaço aéreo da Síria, destrói as armas e ninguém sabe de nada e ninguém falou nada. O que Israel está fazendo? Está dizendo assim: Putin, ó, obrigado, aí você está dando uma força, cara, eu tenho um apreço por você, viu? Então, na guerra contra a Ucrânia, você vai ver que Israel não está dando tanta, não, somos contra, vamos lá. Ele não está fazendo isso. Ao mesmo passo que ele não pode brigar, ficar a favor do Putin, porque senão ele fica contra os Estados Unidos. Isso é louco, aula de geopolítica da vida pirituba, meu Deus. Oh, meu pai. Tosse água. Você entende que ele não pode se posicionar a favor de um, a favor de outro? Se ele se posicionar a favor do Putin, o que acontece? Ele perde o apoio dos Estados Unidos. E os Estados Unidos é quem sempre manteve eles um país soberano. Manteve e mantém. Se ele se posiciona a favor dos Estados Unidos, somos contra a invasão na Ucrânia, o Putin fala: então agora você não vai derrubar mais, não vai matar mais ninguém lá, nenhuma posição iraniana dentro da Síria. Então eles estão tipo assim. Agora você imagina se chega num ponto que eles têm que se posicionar, é tudo ou nada, e ele se posiciona a favor dos Estados Unidos, aí o Putin fala assim: ah, é? Então a gente vai descer aí, eu vou apoiar a Síria, vou apoiar o Irã, vou apoiar a Turquia, todos os países que são contra você eu vou apoiar agora e vai acabar com tudo. Aí sim vira a Terceira Guerra Mundial, e aí sim temos guerra de Gog e Magog, e aí sim o anticristo pode surgir disso. Tá perto ou não tá, então? São situações hipotéticas que eu falei aqui. Tá? Não, por favor, não está nada aqui escrito, não. É só para você pensar um pouco fora da caixinha. Pode acontecer. Beleza? Então, voltando. Agora vamos voltar aqui. Você já se emocionou. Você queria um assunto polêmico. Eu sinto, eu estava vendo no seu rosto. Você queria um ensejo de assunto polêmico. Então, os 10 chifres são 10 reinos que vão conferir o poder a esse um chifre que vai se levantar. E como diz Daniel 7, falando de forma insolente. Volta lá em Daniel 7, por favor. Versículo... Põe no 20 para nós. Que é de onde a gente estava, amém? Estávamos no 20, né? Também roguei por explicações sobre o significado dos 10 chifres, incrustados no alto da cabeça daquele monstro. E quando o outro chifre que surgiu para ocupar o lugar dos 3 chifres, que caíram, o chifre que possuía olhos semelhantes aos olhos de humanos e de uma boca que proclamava muitas palavras. Tem a imagem do chifrezinho aí para nós? Olha só essa imagem. Ela é engraçada, né? Parece uma banana de pijama, mas dá para você ter uma... boa, deixa essa aí por enquanto. Está vendo ele fazendo um paralelo da visão de Daniel com a visão de Nabucodonosor? A cabeça de ouro e o leão, que representa o Império Babilônico. O urso com as 3 costelas na boca. Essas 3 costelas representam algumas regiões na Ásia Menor que foram... que o Império Medo-Persa ele
tomou o território para si naquela região. Lídia, Ásia Menor, etc. e tal. Os ventres e a coxa é a Grécia, que representa também o leopardo com 4 cabeças e asa, porque da asa, por conta da velocidade com que eles se espalharam pelo mundo. Tudo isso é história, gente. Dê valor, hein? Você não precisa nem ir lá para aula de história, tá tendo aqui já. Aqui eles só ensinam a história, né? Aquelas histórias mequetrefe lá. Vamos lá. E as pernas, o Império Romano, que também é o quarto animal. E os pés seria o quê? Não estamos afirmando, mas poderia ser o Império Romano com o reino dividido do Império do Anticristo, que é representado pelos 10 chifres ali também. Agora põe desses 10 chifres, diz que vai cair 3 e vai nascer um que vai falar de forma insolente. Olha aí, ó. É o mesmo dinossauro, olha a evolução, com os chifres, e aí nasce um chifrezinho, parece a banana de pijama, e falando de forma insolente. Beleza? Deu para entender? Então é isso. Essa é a visão, essa é a interpretação. Deus estava querendo mostrar, através do livro de Daniel, o quê? Que no futuro aconteceriam essas coisas, tá? Você pode conferir, eu vou dar o versículo aqui, você lê na sua casa, porque eu preciso fechar um assunto. Tá bom? Tá lá em... Não precisa abrir, tá? Daniel 5:25. Você anota aí, depois você lê na sua casa. Amém? Eu preciso fechar um tema com vocês. E leia o capítulo de Daniel 8. O Daniel 5:25, ele começa a falar sobre Mene, Mene, Tekel, Upassim. Mas só coisa difícil nesse livro, meu pai. O que quer dizer? Era uma mensagem. Quando Belsazar, ele foi... Não é Beltesazar, é Belsazar, viu? Beltesazar era o Daniel. Ele tinha esse nome. Belsazar era o neto de Nabucodonosor, que assumiu o reino. Então ele deu a festa lá, brincou com tudo, com os utensílios de Deus, e Deus fez... Olha, já até puxaram ali, ó. E as palavras foram escritas, formam a seguinte frase em aramaico: Mene, Mene, Tekel, Upassim. Que quer dizer mais ou menos o seguinte: você foi pesado na balança e achado em falta. Já imaginou ouvir essa de Deus? Você foi pesado na balança e achado em falta. Eu não queria ouvir isso. Amém? Então ele, com essa atitude dele, ele abriu as portas para o Império Medo-Persa chegar, e nos versículos seguintes diz que ele foi assassinado e eles tomaram o poder. Né? Em Daniel 8, se você continuar lendo lá, leia o capítulo inteiro, faz bem, né? Leitura bíblica. Você vai ver que o Império Grego, ele toma o reino Medo-Persa depois. Beleza? Aí eu queria fechar um assuntinho, vocês me dão um pouquinho, uns 10 minutos. Coisa simples. Não vai se estender mais do que 2h30. Mas para a gente fechar um assunto, porque senão semana que vem a gente não vai conseguir adiantar muito. Eu vou falar sobre as 70 semanas de Daniel em 10 minutos. É possível isso, meu pai? Eu estou igual o Daniel. Ousado. Em 10 minutos a gente vai aprender isso aí. Quem crê? Amém? Então vamos lá. Abra comigo, por favor, em Daniel 9. Versículo 1, primeiramente. Olha como a leitura bíblica é importante na nossa vida. Não é só, vou para a igreja. Não, até Daniel lia. No primeiro ano de Dario, filho de Ahasuerus, Assuero, em hebraico, Xerxes, em persa, da linhagem dos Medos, foi constituído rei sobre todo o povo caldeu babilônico. No primeiro ano do seu governo real, eu, Daniel, compreendi, mediante a leitura atenta das Sagradas Escrituras, de acordo com a palavra de Yahvé, o Senhor, concedida ao profeta Jeremias, que a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. Então ele leu a Bíblia, por assim vamos dizer isso, né? Porque não tinha Bíblia, era o papel. E ele leu, e ele chegou à conclusão, pensando que esse cativeiro ele duraria por 70 anos. Agora vai para o versículo 24. Você está pronto para a matemática agora? Quem está? Já vão abrindo as calculadoras aí. Quem pode me arrumar 3 cadeiras brancas? Beleza. Um só, gente, pode ficar tranquilo. É leve. Beleza. Olha lá. 70 semanas estão determinadas para o seu povo e a sua santa cidade,
a fim de fazer cessar toda a transgressão, dar fim à prática do pecado, expiar a iniquidade e as culpas, implantar a justiça eterna, cumprir a visão e a profecia e ungir o Kodesh, o lugar santíssimo, reconsagrando o templo. Assim, sabe e entende isso. Desde quando partir o decreto real para restaurar e reedificar Jerusalém, até que o Messias, Mashiach, que está ali é Messias, ungido, o líder escolhido por Deus venha, transcorrerão um tempo de 7 Shabuah. Isso aqui está nessa linguagem porque está na King James, tá? Então, ele fala Shabuah, sei lá, nem me arrisco. Um tempo de 7 Shabuah, ou 7 semanas. E 62 semanas. Então a cidade será reconstruída com ruas, praças, muros e trincheiras, mas em tempos árduos e hostis. Vamos mais uma, aí eu volto para explicar. Decorridas as 62 semanas, eita meu Deus do céu, vocês vão ter que me ajudar nessa aí, hein? O ungido passará pela morte e, portanto, será tirado da cidade. A cidade e o Santo dos Santos serão destruídos pelo povo do governante que virá. O fim chegará como uma inundação. Guerras continuarão até o último dia e a assolação de todo tipo já foram determinadas. Esse governante, pois, com sagacidade, firmará com muitos um pacto que durará. Vai gravando aí. O pacto vai durar 1 semana. Beleza. Aí você já começa a imaginar, 1 semana. Vamos lá. Mas na metade da semana, ele ordenará o fim do sacrifício e das ofertas de manjares. E em uma das principais alas do templo será colocado o sacrilégio terrível, a grande abominação até a consumação, o fim que já está decretado para alcançar e exterminar o assolador. Beleza? Vamos lá, sobe a banda. Brincadeira. Não tem como acabar assim, né? Então vamos lá. A gente precisa fechar o seguinte. Daniel diz aqui, aliás, o anjo diz a Daniel, no livro de Daniel, glória a Deus por isso, que são 70 semanas determinadas para o povo de Deus. 70 semanas. Quantos dias tem em uma semana? Tem certeza? Beleza, tá certo. Cadê o Rodrigo? Quantos dias tem uma semana? Acertou mais uma. Ele já está com 7,5. Está recuperando, hein, cara? Continue assim. Só que essa palavra, o Shabuah, que diz aqui, ela é usada no hebraico para dias, para semanas ou para anos. O que vai depender? O contexto. Como que eu interpreto isso? Como eu sei se é dias ou semanas? O contexto. Por exemplo, ele diz que o templo seria reconstruído em 7 semanas. Desde o decreto até a reconstrução, 7 semanas. Hoje, tudo bem que eu e meu sogro estavam assistindo uma coisa e disseram que eles constroem uma casa em 4 horas. Vem lá o guindaste e põe tudo. Mas naquela época tinha isso? Não. Você consegue reconstruir um templo daquele tamanho em 7 semanas? Não. Temos uma concordância quanto a isso? Beleza. Então nós estamos falando de anos. Beleza? Eu vou falando aqui e vou pôr as cadeirinhas. Vai ser fácil. Você não acha? E se eu usar pessoas também? Não aqui embaixo, aqui em cima. Para todo mundo ver, o povo está sentado. Certo? Aí uma com espaço mais longo. Quero ver se vocês são bons de matemática. Então, quando fala semanas aqui, você sabe que uma semana é 7 dias? Você esquece dias, não é mais dias. Vamos entrar no nosso mundo aqui. E agora, semanas representa 7 anos. Cada semana é 7 anos. Estamos comigo? Quantas semanas, então? Quantos dias tem uma semana? 7 o quê? Anos? Não, você tem que entrar no nosso mundo. É 7 anos. Quantos, tio? 7 anos uma semana? Uma semana tem quanto, Claudemir? 7 anos? Beleza. Então,
semana não estamos falando mais de dias, estamos falando de anos. Beleza? Todo um teatro para fazer você entender. Depois, me dê valor, hein? Eita, colocaram até a calculadora lá. Top. Mas por enquanto tira ela para a gente voltar na escritura e você volta, eu vou querer. Isso é o padrão pastor Tiago Mota de ver a mídia. Volta para nós. É o Daniel 9, 24. Pode ser daí do 26. Volta uma. Beleza. Então vamos lá. 70 semanas. Vamos devagar. 70 semanas estão determinadas para teu povo. Quanto que é 70 vezes 7? Parece que esse número você já conhece de algum lugar, né? Não foi Jesus que disse isso para Pedro? Tem que perdoar 70 vezes 7. Então você já sabe que o número é 400 e? Eu amo, tá em Verbo da Vida Pirituba, só tem gente inteligente aqui, meu Deus. 490. Então, 70 semanas estão determinadas para o seu povo. 490. O que Deus está falando para Daniel? Eu vou te mostrar, através do anjo, fala com Daniel. Eu vou te mostrar os 490 anos que vão ser daqui para frente. Porque daqui para trás, 490, vocês pisaram na bola comigo. Se você olhar o livro de Levíticos, você vai entender que o povo podia plantar 6 anos e o 7º era para a terra descansar. E eles pisaram na bola 490 anos com isso, por isso Deus permitiu que eles fossem tirados de Jerusalém e levados cativos à Babilônia. Deus tirou eles da terra para descansar o período que eles pisaram na bola. Então fica a pergunta do Marcelo Saraiva. Deus é um bom matador ou nós que somos bons morredores? Porque a lei estava lá, era só cumprir. Aí a gente quer culpar Deus agora? Deus está avisando, gente, é 6 só e no 7º. Amém? Foi só a título de informação. Vamos prosseguir. 70 semanas estão determinadas para o seu povo e a tua santa cidade a fim de fazer cessar toda transgressão, dar fim à prática do pecado, expiar a iniquidade e as culpas, implantar a justiça eterna, cumprir a visão e a profecia, ungir o Kodesh, o lugar santíssimo, que era o templo, reconsagrando o templo. Assim sabe e entende isso. Desde quando partir o decreto real para restaurar e reedificar Jerusalém. Quem pode ser o decreto, por favor? O que é o decreto? Você viu que hoje o João Dória assinou um decreto. Então já senta aqui na cadeirinha. Pessoal, deem muito prazer para ela. O decreto. Beleza? Esse aqui é o decreto. O que é um decreto? É alguma coisa que alguém assina no papel, não é só falar não. Tem que estar lá, sair no diário oficial. Por que você está sem máscara aqui hoje? Alguém assinou um decreto e colocou no diário oficial em modo de urgência que não precisava mais usar máscara. Beleza? Depois a gente vai fazer uma fogueira santa com as máscaras. Mas por enquanto, a gente vai ficar com esse decreto. Onde que saiu esse decreto? Você deve acompanhar no livro de Esdras e de Neemias. Vai lá depois e lê, porque eu não vou ter tempo de ler agora, tá bom? Mas você pode acompanhar, está na sua Bíblia, que está na sua casa ou no seu bolso. Então tem lá. Lá no livro deles diz que por volta de 444, alguns dizem 454, sabe? É uma baguncinha ali, mais uma margem de 10 anos para mais, 10 anos para menos. 444 a.C., foi assinado um decreto pelo rei Artaxerxes, dizendo, pode reconstruir o templo. Beleza? Quanto que a profecia disse que demoraria para isso? Vamos ler? Não. Calma aí. 490 é o período total. Mas vamos lá, fica esperto, calma aí. Não vamos daqui não, vamos do lugar santíssimo, reconsagrando o templo, 25. Assim sabe e entende isso. Desde quando partir o decreto real para restaurar e para reedificar Jerusalém, até que o Messias ungido, o líder escolhido por Deus venha, transcorrerá um tempo de 7 o quê? 7 semanas? Não, 7 semanas. Aí você tem que fazer multiplicado. 7 vezes 7? 40 aí? Se 70 vezes 7 é 490, 7 vezes 7 é 49. Beleza? Então, você já tem aqui, começou nela. Beleza, decreto? Aí tem o templo, foi reconstruído agora. Quem quer ser o templo? Vem um voluntário aí, rapidão.
Aí. Ah. Calma aí, irmão. Eu vou chamar você então para ser o outro, tá bom? Então, do decreto até a reconstrução do templo, 7 semanas. Beleza? 7 vezes 7? Povo inteligente. Então vamos lá. Assim sabe e entende isso. Versículo 25. Desde quando partir o decreto real para restaurar e para reedificar Jerusalém, até que o Messias ungido, o líder escolhido por Deus, venha, transcorrerá um tempo de 7 semanas, vírgula, e 62 semanas. Quem pode ser aqui para mim a morte de Cristo? Ah, irmã, ela queria ser. E vai ficar linda de morte de Cristo ali, rosinha. Aí eu vou te envolver nisso e você vai me ajudar. Beleza? A gente tem 7 semanas, que é 7 vezes 7, 49 anos. Até aqui 49. Agora, mais 62 semanas, que dá 439 não, gente. 434. Então, o que o anjo disse a Daniel? Do decreto até o templo, 7 semanas, 49 anos. E 62 semanas, até o ungido. O que se entende até o ungido? Até o ministério dele, até a morte dele. Então, com isso nós temos 480 e... 4 não, é 3. Não me confunde. Então vamos lá. O rei Artaxerxes mandou construir 7 semanas. 7 vezes 7? 49. E mais 62 até o ungido. 62 semanas, 434. Então 434 mais 49 dá 483. Quantas faltam para 490? Então, já dá para ir pro Enem, hein, galera? 483 para 490 faltam quantos anos? 7 anos. Agora você entende por que a tribulação vai durar 7 anos? Porque é o seguinte, vamos lá, não tenho mais tempo, então vou ter que falar já mandar a real. 483 eu percorri até o ungido. Você lembra o que eu disse que aconteceu quando o ungido morreu? Os judeus rejeitaram a Jesus. Então, o tratamento para com o povo judeu foi interrompido nesse momento, 483. E agora vem a era da igreja. Eu e você, glória a Deus! Então nós estamos vivendo esse período sob a iminência de acontecer o quê? O anticristo vir, e aí recomeça o tratamento para quem? Então a tribulação é para mim? Para a igreja? Não. Então os próximos 7 anos virão, assim que surgir o o reino do amaldiçoado do anticristo. Deu para entender as 70 semanas de Daniel? Vou repetir, só para não ficar com dúvida, mas você pode me perguntar depois. 444 a.C., mandaram reconstruir o templo, o rei Artaxerxes. Então 7 semanas, 49 anos. Beleza? Mas, até o fim do ungido, 62. 483 anos se passaram aqui. 483 anos, desde o decreto, dá exatamente no dia em que Jesus entra, a entrada triunfal em Jerusalém, no jumentinha. Vamos lá, do decreto, eu contando 483 anos para frente, dá exatamente na entrada triunfal de Jerusalém, na jumentinha. E nesse momento é paralisado os 7 anos que tem para acontecer, que é um tratamento com o povo judeu. Mas se você não for obediente, não quiser Jesus, sabe? Não aceitar Jesus, você vai ficar aqui para ajudar os judeus também. Quem quer ficar para ajudar os judeus? Não? Então, amém. Olha lá, bem legal ali também. Eu preferi usar aqui porque ficava mais fácil. As letrinhas pequenininhas podia te confundir. Então, olha lá, amarelinho, 7 semanas, 49 anos, já tem lá.
reconstrução de Jerusalém concluída. Aí mais 62 semanas, 434. Aí aparece na cruz ali, é o final. 483 anos. Beleza? Aí vem a era da igreja, que nós estamos hoje. E depois, quando apareceu o príncipe que há de vir, príncipe, né, macabro, acontecerá então o tratamento da última semana de Daniel, que é a tribulação. Lá o filho vai chorar e a mãe não vai estar lá para acudir. Então, se eu fosse você, se apegava com Cristo, se apegava com Jesus, para a gente subir todo mundo junto no arrebatamento, amém? Beleza? Glória a Deus. Põe minha última imagem para a gente encerrar de vez. Depois eu já vou chamar o pastor, não precisa nem cantar, só se o pastor quiser. Essa. Você fala, esse negócio de tá longe, essa última semana tá longe, esses 7 anos. Se você continuar acompanhando no livro de Daniel 9, versículo 24, 25, 26 em diante, ele vai dizer o seguinte, que o anticristo vai surgir e ele vai firmar um acordo de 7. Mesmo que você não sabe, responde. E no meio desse período, que é 3 anos e meio, ele vai ferir o acordo. E diz que ele vai profanar o templo de Deus. Aí você fala, mas que templo? Não tem nem templo. Vai no Google, na sua casa, e pesquisa assim, Instituto do Templo. Você vai ver que tem judeus ortodoxos já fazendo todos os utensílios, refazendo todos os utensílios. Tem maquetes em 3D, tudo pronto para a reconstrução do templo. Só precisa de um start acontecer por causa disso aqui. O que é isso aqui? Quem conhece aquela bola dourada ali? O nome daquilo é o Domo da Rocha. O Domo da Rocha é o 3º lugar mais sagrado para os muçulmanos. Por quê? Eles dizem que ali dentro tem uma pegada de Maomé quando ele subiu num cavalo. Então, rapaz, não mexe com o meu Domo da Rocha aqui. Essa é uma região disputadíssima. Israel, ele quer esse terreno a qualquer custo. Por quê? Porque aqui é o Monte Moriá, onde, né, foi oferecido Isaac seria oferecido por holocausto ali por Abraão. E Deus aparece com aquela intervenção maravilhosa, um cordeiro foi provisionado ali naquele lugar. Então eles querem fazer o templo porque o templo foi aí. Davi comprou esse terreno e depois Salomão, ele construiu o templo exatamente aí. Aí lembra do Império Romano e das outras profecias? No ano 70 depois de Cristo, o templo foi destruído. Ou seja, profecia por profecia tem sido cumprida e Jesus está às portas. Mas o que acontece? O lugar de construir o templo é aqui. Aí você me fala, como que vai conseguir isso? Palestinos e judeus juntos para construir um templo. O anticristo firmará um acordo de paz que será capaz de fazer isso. Existem estudos que dizem que não vai precisar derrubar o Domo da Rocha. Você pode fazer do lado, naquela esplanada ali. Você imagina? Uma paz agora, todo mundo convivendo junto. Vamos fazer, vai acontecer. Só que em 3 anos e meio, o acordo é quebrado. E ele vai profanar o templo de Deus físico, que vai estar construído exatamente nesse lugar. Amém? Deu para entender aqui as 70 semanas de Daniel? Beleza? Já se cumpriram então 483? Alguns responderam, outros ainda estão com dúvida. E faltam 7 que ainda vão acontecer. Amém? Ouvindo tudo isso aqui, agora fundo musical. Eu estou só brincando com você, mas você viu que o assunto, por mais que foi divertido, ele é sério. Eu gostaria de saber se existe alguém aqui hoje, entre nós, que ouvindo tudo isso e sabendo que a Bíblia diz e que vai acontecer, alguém gostaria de aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador e carimbar o seu passaporte para estar juntamente com Ele no dia do arrebatamento. Tem alguém? Levante sua mão e a gente vai orar por você. Alguém deseja aceitar a Jesus Cristo ou se reconciliar? Levante as suas mãos. Existe alguém? Nós não temos tempo para perder amanhã. Pode ser que Jesus volte e não tenha nem a próxima aula. Amém. Glória a Deus. Gente, agora é a hora. Não dá para esperar amanhã. Não dá. Pode ser que tudo isso que eu te falei hoje aconteça amanhã. Jesus volte, você suba. E eu tenho certeza que você não quer passar por essa decepção.
Tem mais alguém que quer receber a Jesus Cristo? Levanta sua mão, porque nós vamos orar juntos. A corajosa já está aqui. Você só precisa levantar sua mão e vir. Tem mais alguém? Temos mais alguém para se reconciliar? Quem tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvidos, ouça. Aquele que tiver ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Tem mais alguém que deseja aceitar Jesus ou se reconciliar? Não deixa para amanhã. Não deixa para amanhã. Não deixe para amanhã. Não deixe para amanhã. Yes. Yeah. Oh, tem mais alguém que quer subir juntamente com Jesus? Tem mais alguém que quer subir? Quem quer subir com Jesus? Não pode deixar isso para amanhã. O Senhor está sendo paciente. Eu gostaria de aproveitar a presença de todos vocês que estão entregando a vida de vocês ou retornando aos caminhos. E gostaria de chamar também o pessoal da internet. Meu querido e minha querida, se você está aí, ouviu essa mensagem e você deseja se reconciliar ou aceitar Jesus Cristo, você pode fazer a confissão juntamente conosco e receber a Cristo aí na sua casa. E não deixe isso morrer, procure-nos, a gente vai te ajudar, discipular você e você vai poder ser um discípulo do Mestre Jesus, amém? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Quantos aqui são aceitar a Jesus? Faz assim para eu ver. Aceitar a Jesus. Aceitar a Jesus é porque tem duas opções. Quem já aceitou a Jesus está se reconciliando, e quem vai aceitar a Jesus. Então eu gostaria de pedir, quem vai aceitar a Jesus, passe para o lado de cá, por favor, para a gente fazer uma oração conjunta. E quem vai se reconciliar a este lado? Reconciliação, reconciliação, reconciliação. Amém. Então daqui para cá é aceitar Jesus, né? Vocês que já são filhos, estão retornando a casa, vocês podem esperar um pouquinho para os novos chegarem então, né? Amém? Amém? O céu está festejando vocês hoje. Todos vocês. Um anel está sendo colocado no dedo de vocês e agora vocês pertencem a Ele. Vocês são a noiva de Cristo a partir de hoje. Eu vou fazer uma oração e vocês repetem essa oração, tá bom? Fechem os seus olhos, façam assim e diga: Senhor Jesus, eu creio que você é o Filho de Deus, que veio a essa terra e morreu naquela cruz por mim. E eu te confesso hoje como meu Senhor e Salvador. Obrigado, porque o meu nome está escrito no livro da vida e o inferno não tem poder sobre mim. Aleluia! Aleluia! Amém. Dá um abraço aqui. Oh, minha querida, Deus abençoe. O céu está em festa. Abracem, eles vão conduzir vocês, vão abraçar vocês. E para vocês que estão retornando, o Pai disse que é hora de recuperar o tempo perdido. Mas Ele mesmo vai colocar a aceleração na vida de vocês. Então só deixa se apaixonar cada dia mais por Ele. Amém? Eu vou orar com vocês. Pai, no nome de Jesus, nós oramos pela vida dos nossos irmãos queridos, sabendo que o Senhor está recebendo eles de braços abertos. Na verdade, os seus braços nunca estiveram fechados para Ele. Mas eu te agradeço hoje porque o Teu Espírito pôde convencê-los nesse período, Pai. E eles estão novamente retornando à família de Deus agora. E eu os abençoo agora mesmo. Eu os abençoo agora, eles são da família de Deus, retornando, Pai. E eles subirão juntamente com a igreja de Deus e verão o Senhor face a face e o conhecerão. Eu te agradeço, Pai, porque a aliança foi restabelecida em nome de Jesus. Em nome de Jesus, a aliança foi restabelecida. Amém, amém. Você está feliz? Fique de pé e faça festa. Aleluia, aleluia, aleluia. Quem quiser pode vir dar um abraço neles. Se você quiser, pode vir dar um abraço.